Você tá lembrado ou lembrada da cobertura do Jornal Nacional no dia em que o Lula foi visitar o Papa Francisco no ano passado? Tá lembrado ou não? Não, eu vou refrescar sua memória. O Jornal Nacional, imagina, um ex-presidente foi visitar o Papa e o Jornal Nacional fez uma cobertura de 29 segundos, nos quais 10 eram para falar o ex-presidente Lula foi recebido hoje pelo Papa Francisco no Vaticano e 19 eram para atacar o Lula, falar que ele era condenado, que ele era corrupto, blá, 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 blá. Essa foi a cobertura do Jornal Nacional. Agora sente a mudança. Ontem, o Jornal Nacional falou 12 minutos e 7 segundos do Lula. Veja bem, 12 minutos e 7 segundos de menções neutras? Não, de menção positiva ao ex-presidente Lula. É a primeira menção positiva ao ex-presidente Lula diretamente. Claro, teve anteontem 31 minutos mostrando a farsa da Lava Jato, mas a primeira menção positiva do Lula, olha, muitos anos. Eu não lembro a última vez. Se você lembrar, a última vez que o Jornal Nacional fez uma menção positiva ao Lula sem enfiar um monte de crítica logo depois, comenta aí quando você lembra que isso aconteceu, porque desde 2016, 2017, eu não lembro. 2015, 2014 eu não posso falar porque eu não morava no Brasil e não acompanhava, mas se você lembrar, diga-me. Mas 12 minutos de menção positiva em horário nobre na Globo é uma coisa que, quanto vale aquele espaço que era até então usado para difamar o Lula. Só teve uma menção negativa ao Lula de 3 segundos, um comentário ácido da apresentadora que estava narrando o discurso do Lula. De resto, foi Lula batendo em Bolsonaro por 12 minutos no Jornal Nacional. Só que tem mais. A Globo News ontem repercutiu o dia inteiro o discurso do Lula. Uma crítica ali, aqui, principalmente na área econômica, mas de resto, só menção positiva antagonizando o Lula ao Bolsonaro. Porque mesmo sendo neutro, quando você antagoniza, até lembra daquele portal do Sérgio Moro, mas quando você coloca o Lula como rival do Bolsonaro, todas as pessoas que têm aquele nojo pelo Bolsonaro começam a ter simpatia pelo Lula. E é exatamente o público da Globo que não gosta do Bolsonaro e começa a ter a simpatia pelo Lula. O jogo político virou. Mas virou completamente, eu tô surpreso. Você acreditava nisso? Comenta, você acreditava que isso aconteceria agora, em 2021? Eu não acreditava mesmo. Quando o Bolsonaro assumiu em 2019 com o apoio do Sérgio Moro, da Globo, do mercado financeiro, do Centrão, da direita neoliberal, do Bolsodória, do Dória, de todo mundo, eu falei, ferrou. O cara tem a faca e o queijo na mão. Olha como o jogo tá virando. E se você quer ver o jogo virar, quer ver a queda do Bolsonaro, se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, 1 segundo se inscrever no canal. É só clicar em inscrever. É de graça. Estamos chegando hoje a 400 mil inscritos. Somos 400 mil pessoas aqui que querem ver o Brasil voltar a ter ordem e principalmente progresso. E a gente aqui faz oposição e faz trabalho até nas ruas quanto a isso. No finalzinho do vídeo aqui eu vou mostrar o nosso carro de som que rodou anteontem em Nova Iguaçu. Tem aqui um trecho do carro de som, rodou, estava lotado lá em Nova Iguaçu, cidade onde o Lindbergh Farias foi prefeito, excelente prefeito lá. Rodamos ontem em Pernambuco. E hoje e amanhã vamos rodar em mais 3 cidades. Assim que eu rodar eu mostro os vídeos aqui. Vamos tentar rodar no interior de Minas Gerais e em 2 cidades do Sul. Ainda hoje eu confirmo para rodar hoje à tarde ou amanhã de manhã. Então vamos continuar seguindo. No mínimo 5 cidades por semana a gente está rodando agora com os carros de som. Essa semana já foi Recife, Imperatriz no Maranhão e Nova Iguaçu. Vamos continuar, vamos pra cima deles. O nosso carro de som denuncia a falta de vacinas, que é culpa do governo, denuncia a mansão do Flávio, denuncia o desastre econômico. E quem quiser ajudar com essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deste Pix, PicPay, Apoie Conta Bancária, eu vou deixar link para grupos do Plantão Brasil por região. Quem quiser, tá o link no primeiro comentário, grupos de WhatsApp. Entra lá. E também tá o link do nosso grupo no Telegram, um canal do Telegram para você receber notícias, tudo contra o Bolsonaro, a favor da esquerda. Entra lá. E também eu deixo minhas redes sociais, Pix, PicPay, Apoie Conta Bancária, para quem quiser apoiar as ações do canal. Mas vamos agora falar sobre o jogo político que virou completamente. Olha só, o Lula dava entrevista, tudo, falava, mas ele estava inelegível. O que aconteceu foi o seguinte, o Lula agora está elegível. Essa foi a única mudança de segunda para cá. É que, de agora em diante, se houver eleição, se for hoje eleição, coloca uma urna eletrônica na sua frente. Quando você apertar 13, vai aparecer a foto do Lula, não de qualquer outra pessoa. Vai estar o Lula na urna eletrônica. É o que eu falava sempre aqui, olha, os ventos estão mudando, o jogo político está mudando. Quem acompanha o canal sabe muito bem disso. Fala, Thiago, você é otimista demais, vai dar tudo errado. Eu falo, calma, gente. Eu tô vendo, tá? As coisas estão mudando. A Lava Jato tá encurralada. Tá vindo uma onda muito grande pra cima deles. Eles não têm
como surfar essa onda, não deu. A Lava Jato se afogou nessa onda. E aí, o que acontece é o seguinte, até então, com o Lula inelegível, o que o Lula falava, o pessoal, mas o Lula tá acabado. E aí, quantas entrevistas não deu alguém que já é candidato desde 2018, desde antes do segundo turno de 2018, essa pessoa é candidata, teve 12% lá em 2018, foi para Paris e já falou, sou candidato em 2022. Quantas entrevistas ele não deu falando que o Bolsonaro é um imbecil, falando que o Bolsonaro tem que usar máscara, falando que o Bolsonaro devia comprar vacina? O que o Bolsonaro fez sobre a entrevista desse rapaz que tem 12% na eleição passada? Nada. Bolsonaro ignorou. O Lula se tornou elegível na segunda-feira à tarde. Na quarta-feira de manhã, o Lula faz um discurso de 2 horas e depois uma coletiva de mais 1 hora. No começo do discurso do Lula, ele fala, usem máscara, eu vou tomar vacina na semana que vem, qualquer uma, de qualquer país. Pelo amor de Deus, ele apelou, pelo amor de Deus, use máscara. Vamos fazer um pacto nacional, vamos salvar o Brasil da pandemia. Mostrou os erros do Bolsonaro. Mas não demorou 2 horas. 2 horas para o Flávio Bolsonaro começar a falar, falem aqui de vacina. E aí começou a sair, e o que me surpreendeu foi que saiu até no Jornal Nacional o quê? Após o discurso do Lula, Bolsonaro começou a usar máscara e falou que vai comprar vacina e adiantou em 1 semana a cerimônia para assinar um documento. Veja bem, assinar um documento. Ele ia demorar 1 semana para assinar o documento que permitia que as vacinas da Pfizer e da Johnson & Johnson fossem compradas. Quer dizer, ele estava atrasando a compra de vacina deliberadamente. Mas não. 1h30 após o discurso do Lula, ele fez de supetão, quer dizer, ele de repente ligou para todo mundo e falou, venham cá, de máscara. E foram todos de máscara assinar o documento que permite que governos, estados, até empresas, todo mundo compre vacina de agora em diante. Por quê? Porque é o efeito Lula. Engraçado, os outros candidatos, e aí inclui inclusive o Mandetta, que se diz presidenciável, inclui o Dória, inclui os que estiveram na eleição passada, falaram tanto. O Lula, em um discurso, em 2 horas, ele mudou completamente a postura do governo Bolsonaro e o Jornal Nacional mostrou. E mostrou, inclusive, que a última vez que o Bolsonaro usou máscara foi no dia 3 de fevereiro. De 3 de fevereiro a 10 de março, foram 36 aparições públicas do Bolsonaro, todas elas sem máscara. E ainda mostrou, eu falei, peraí, mudou. O Lula faz um discurso, a única coisa que ele fala sobre economia, que a Globo criticou um pouco, mas foi uma crítica muito, assim, comparado com o que era a Globo, a crítica que eles fizeram ao discurso econômico do Lula é muito, pouquinho. Que o Lula falou assim, a gente tem que fazer as pessoas pobres ganharem dinheiro, a economia vai girar, eu já fiz isso, e não é qualquer um falando. Veja bem, não é o Ciro Gomes, não é a Marina Silva, não é o Mandetta, não é o Dória, é alguém que já esteve lá e fez. E todo mundo sabe que fez. E os banqueiros... Quem acompanha a política há muito tempo sabe disso, muito tempo, eu digo, desde que o Lula e a Dilma eram presidentes, eles sabem. O Lula podia não fazer exatamente o que eles queriam, mas chegava no dono de um banco, chegava para ele e falava, ô Lula, eu preciso disso. O Lula podia até falar, cara, isso não dá, mas eu tô te escutando, eu posso te ajudar nisso e nisso, mas no resto não dá porque é ruim pro povo. O que dava, ele fazia, ele escutava todos os lados, falava, ia lá com os caras do Centrão. Aí o próprio Lula falou ontem, olha, eu gostaria que o Congresso inteiro fosse de esquerda, mas não é. O povo não quis, então eu vou falar com A, B, C, não interessa a ideologia, eu vou falar o que você precisa, o que você quer para fazer o que o nosso governo está querendo. Isso é um político, isso é um estadista, ele pensa além do campo de visão dele, ele pensa muito mais amplo. O Bolsonaro não, o Bolsonaro nesse campo de visão aqui, ele só pensa aqui, na verdade só aqui, extrema direita. O Lula não, ele pensa além do campo dele, e aí já tá uma pressão absurda, agora tá saindo, inclusive na Globo, após Lula, Pazuello pode ser demitido. Na Globo, a Globo mudou. O tweet do Rodrigo Maia ontem, eu falei aqui, não falei? O tweet do Rodrigo Maia ontem foi sintomático. O Rodrigo Maia é o maior aliado do Dória. Ok? O Rodrigo Maia não tem mais importância nenhuma lá em Brasília como presidente da Câmara dos Deputados. A importância dele é simbólica como o maior aliado do Dória e como ainda sendo quem fala pela elite brasileira. E o Rodrigo Maia disse o quê? Lula, a diferença entre Lula e Bolsonaro é muita, e é isso. E aí, de repente, a Globo começa a falar do Lula sem menção negativa, porque antigamente, como eu disse, era 10 segundos sobre o Lula e minutos sobre, porque ele foi condenado por isso, e a corrupção começou ali. Ontem não. Em nenhum lugar. E aí o site do G1 ontem era praticamente uma vitrine do Lula. Tinha uma manchete sobre leitos de UTI no Rio de Janeiro e todas as outras manchetes do site, das primeiras 10 notícias do portal de notícias da Globo, que é o G1,
uma era do Rio de Janeiro e 9 menções positivas ao Lula. Olha, eu só vi uma coisa desse tipo em 2018, quando era contra o Haddad a favor do Bolsonaro, que eram todas as 10 positivas ao Bolsonaro ou negativas ao Haddad. Só nesse nível, em campanha eleitoral. O jogo político virou. E eu não imaginava isso. Você imaginava? Olha, eu lembro quando eu comecei a fazer o Plantão Brasil aqui, foi em janeiro de 2019. Eu já estava planejando desde 2016, mas só em janeiro de 2019 eu mudei para um lugar onde dava e tudo mais, a internet era boa, eu comecei a fazer vídeo para o canal. Eu lembro dos primeiros comentários em vídeos do canal, o Plantão Brasil tinha 2, 3 mil inscritos, as pessoas falando, Thiago, tá acabado o Brasil, é daqui para pior, vai tudo piorar aí. E aí eu falava, pô, o Bolsonaro tem a faca e o queijo na mão e tá com fome. Se alguém tá com a faca e o queijo na mão e tá com fome, ó, dificilmente vai sobrar queijo, ou seja, vai sobrar Brasil para depois que ele começar a fatiar o país. E é o que aconteceu. Foram passando 2, 3 meses e eu falei, gente, tá mudando. Tá mudando. O Bolsonaro é tão burro como a gente pensava que ele é. Ele não é esse estrategista, não. E aí foi, pouco a pouco, as coisas foram. Veio o inquérito das fake news que separou o bolsonarismo do lavajatismo. O lavajatismo ficou tentando por 2 dias falar de bolsolulismo, bolsopetismo. O Lula se tornou inelegível, fez o discurso de ontem, acabou. Esse papo acabou. Ninguém mais fala disso. Bolsolulismo, não. Até os comentaristas da grande mídia, aqueles que apoiavam a Lava Jato, aqueles que odeiam o PT, começaram a falar. Até a Miriam Leitão. A Miriam Leitão foi criticada pelo Lula no discurso. E ela falou, a gente não pode mais dizer que o Lula e o Bolsonaro são extremos opostos. Não, o Bolsonaro é extrema-direita, o Lula não é extremo nenhum. O Lula é conciliador. Eu falo, aí... O jogo mudou. Lula 2022 é uma realidade muito maior do que a gente poderia imaginar 3 dias atrás. E tá acontecendo. Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão, ele conseguiu se dissociar da Lava Jato, se dissociar da direita neoliberal e se dissociar, né? Nem só dissociar, ele conseguiu quebrar qualquer ponte que ele tivesse de conversa com esse pessoal. Ele só tem agora ponte de conversa com militares e com o Centrão. E ele acabou hoje de demitir o diretor de comunicação, o SECOM, que é o secretário de comunicação, que era o Weingarten. Está demitido, vai ser substituído por um militar. Agora, militar, ela entende alguma coisa de comunicação? O Bolsonaro é daí para baixo. E agora o Centrão, o preço do voto está aumentando muito, porque eles falam, ó, Bolsonaro, mil desculpas, a gente pode negociar o preço do voto com você, que está com a popularidade cada vez mais baixa, ou a gente pode ficar aqui esperando o Lula assumir, que ele sabe negociar, a popularidade dele é alta, e colando no Lula, a gente sabe que se reelege em 2022, porque os deputados, você tem que lembrar de uma coisa, em 2022 tem eleição. Se eles ficarem colando muito no Bolsonaro, e eles perderem a chance de colar em quem vai ganhar a eleição, porque o Bolsonaro é praticamente inelegível, a não ser que ele faça uma mudança muito grande. Se eles ficarem colando no Bolsonaro, eles não se reelegem. E o que o deputado mais quer é se reeleger. E aí ele sabe, opa, peraí, tem uma onda vermelha vindo aqui, eu posso surfar essa onda, eu posso me afogar ali no barquinho do Bolsonaro. Você acha que os deputados fazem o quê? Pra ficar no barquinho furado do Bolsonaro, ó, vamos aumentar o preço do voto? Mais dinheiro? E o Bolsonaro já tá engasgado por aqui, porque o preço do voto já estava aumentando cada vez mais. E agora, olha o problemão que o Bolsonaro tá, e o Centrão já pediu, queremos a cabeça do Pazuello. Olha, 2 horinhas de discurso do Lula e esse genocida, esse assassino do Pazuello tá para sair. Com 2 horas o Lula, olha, mais uns 3 discursos do Lula e o Lula vira presidente, o Bolsonaro cai, não sei, pô, com 2 horas o Lula já fez essa mudança no Brasil, faz mais discurso aí, Lula, que ó, tá dando certo, tá dando muito certo. Se você quer ver o Brasil voltar a sorrir, quer ver Lula 2022, é um segundo, se inscreve no canal, curte o vídeo, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som lá em Nova Iguaçu contra o Bolsonaro, ó, muito legal o vídeo. Embora Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego, só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Desemprego recorde, inflação recorde, gasolina e gás de cozinha caríssimos. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro, como seu filho. Primeira parte do texto era: Bolsonaro, como seu filho comprou uma mansão de 6 milhões de reais? Já para jogar na cara do povo, de alguns que ainda são bolsonaristas. Mas ó, o jogo tá virando. Você quer ajudar? Se inscreve embaixo do vídeo, seja membro, deixa o seu comentário que é muito importante. E comenta aí
A pergunta que eu fiz no comecinho, você lembra de quando a Globo fez uma que seja menção positiva ao PT ou ao ex-presidente Lula? Eu não lembro. Agora eu lembro. Ontem. Falou.